Olá, boa tarde. Está aberto o ano legislativo e as duas casas do Congresso Nacional já podem votar matérias. A cerimônia que inicia os trabalhos do parlamento repetiu um ritual de mais de 190 anos. Cedo, as equipes do cerimonial, da limpeza, a imprensa e as tropas já estavam a postos para a cerimônia marcada para o fim da tarde. Pouco antes das 5 horas, o presidente do Congresso, senador Eunício Oliveira, chegou junto com o presidente da Câmara dos Deputados. A bandeira do Brasil foi hasteada enquanto acontecia a salva de 21 tiros de canhão. Logo depois, o presidente Eunício Oliveira passou em revista as tropas militares e subiu a rampa, onde foi recebido por parlamentares, pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, que trouxe a mensagem do Executivo, e pela presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. Uma novidade este ano foi a presença da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Já em plenário, o hino nacional foi executado pela Guarda da Marinha. Declaro aberta a sessão solene. A presidente do Supremo Tribunal Federal entregou a mensagem do Poder Judiciário, mas não leu e nem discursou. E enquanto a mensagem do Poder Executivo era lida, a oposição se manifestou contra a primeira pauta que o governo quer ver aprovada neste ano, a reforma da Previdência. Além de parlamentares, vieram para a abertura dos trabalhos legislativos ministros, autoridades do Judiciário, das Forças Armadas e embaixadores de alguns países. Na abertura do ano legislativo, o presidente do Congresso, o senador Eunício Oliveira, defendeu uma reforma justa da Previdência e condenou a demonização da política. Mas o foco principal do pronunciamento foi para uma ampla reforma da segurança pública. Inaugurados os trabalhos da quarta... Eunício Oliveira falou sobre vários temas durante pouco mais de 10 minutos. Não à violência. É imperativo estabelecer um confronto com a violência, com a insegurança pública e vencê-las. É imperioso transformar o ano de 2018 no marco zero da criação do Sistema Federal Unificado de Segurança Pública. Em defesa da política. A campanha eleitoral, a vontade dos eleitores e a renovação dos votos de confiança da população mostrarão que a política é o único caminho e que a demonização dos políticos e da política não serve a nenhum bom propósito. Reforma da Previdência. Não podemos admitir uma reforma que prejudique aqueles que têm menos condições, como o agricultor, as pessoas com necessidades especiais, as pessoas que recebem apenas um salário mínimo e todos aqueles que dependam da Previdência para sobreviver. São os privilégios que desequilibram o sistema previdenciário e a extinção deles tem de ser o coração e o norte de qualquer mudança nas regras. Segurança pública. É fundamental que os três poderes unifiquem esforços para a modernização da administração, da justiça e de todo o aparato de segurança pública do Estado brasileiro nas três esferas federativas. Sistema unificado. Já faz algum tempo que a insegurança pública nos assombra, o que exige de todos nós o esforço e o espírito públicos que possamos reunir em nossas atividades parlamentares. Já temos um exemplo, o Sistema Nacional da Saúde, por meio do SUS, temos um Sistema Nacional de Educação, por meio do Fundeb, mas nenhum sistema efetivo e unificado na área de segurança pública. Aproveito, portanto, esse momento de abertura da sessão legislativa do Congresso Nacional para propor uma reflexão sobre a imperativa necessidade de criarmos um novo sistema nacional e unificado de segurança pública. Reforma da segurança. Um novo sistema unificado de segurança pública permitirá mais rapidez em processo,
o aprimoramento na troca de informações entre agentes e órgãos públicos e o desenvolvimento de instrumentos de fiscalização, investigação e repressão mais modernos e essenciais para combater a nova configuração da criminalidade. Senhoras e senhores, preservar a integridade física dos cidadãos é a primeira obrigação de um Estado democrático de direito. Sem o direito à vida, todos os outros direitos humanos se dissipam e perdem o verdadeiro sentido. E hoje pela manhã o presidente do Senado, Eunício Oliveira, voltou a falar sobre as pautas prioritárias de segurança pública e microeconomia e disse que os senadores vão precisar de tempo para votar a reforma da Previdência quando o texto chegar ao Senado. 90% da população do meu estado tem angústia hoje com segurança pública. Então, é uma pauta importante que nós temos que destravar aqui no Congresso Nacional, porque não é uma questão do Ceará, essa é uma questão do país, né, de todos os estados, do Acre ao Rio Grande do Sul. Então, essa é uma pauta, no meu entendimento, importante para a sociedade brasileira. Já na pauta de hoje, vocês podem ver a pauta que foi publicada, tem 2 ou 3 matérias que tratam exatamente da questão daquele programa que nós vimos aqui de microeconomia. Obviamente que nós esperamos todos e desejamos todos que o Brasil cresça os 3% que estão sendo anunciados, não apenas pela área econômica, mas pelos economistas que analisam o sistema econômico brasileiro. Então, é uma pauta do Congresso Nacional, não é pelo fato de esse ano ser um ano eleitoral, é um fato de compromisso com o país e com a sua sociedade. Daqui a pouco eu vou ter reunião de líderes. Não posso tratar a reforma da Previdência com a reunião de líderes, porque essa matéria está na Câmara dos Deputados há 1 ano e meio. Agora, o difícil é de convencer os senadores que essa matéria, depois de passar 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio na Câmara, chegue aqui de manhã e sem nenhum debate, sem nenhum direito à emenda, sem nenhum direito à discussão, seja aprovada no mesmo dia. Então, o sistema é democrático e bicameral. Tem que haver, é a mesma coisa de medidas provisórias, é uma outra angústia que nós temos que resolver. E a reforma da Previdência, que tramita na Câmara dos Deputados, foi debatida hoje em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Os participantes da audiência são contrários à reforma proposta pelo governo. A gente só vê coisa ruim no texto. Olha, aumenta a idade para que nós possamos gozar o direito de se aposentar, a idade aumenta, o tempo de contribuição também aumenta e o valor dos benefícios esse diminui. É uma reforma que só visa retirar direitos de trabalhadores, de servidores públicos. Para eles, as fraudes são o maior problema das contas previdenciárias. O relatório da CPI da Previdência concluiu que nos últimos 15 anos, empregadores deixaram de depositar 30 bilhões de reais por ano em obrigações. Foi aprovado demonstrando que não há déficit da Previdência e demonstrando que as contas estavam em bases erradas. Que, na verdade, o que há é uma grande falta de gestão, uma grande falta de direcionamento correto, um sucateamento quase que completo do INSS. Outra crítica é que novas medidas, como desonerações, estão pressionando ainda mais o equilíbrio da Previdência. Continuam a ser concedidos benefícios, desonerações a grandes empresas, empresas de petróleo, a grandes empresas do agronegócio. Depois de encerrado a CPI, 43 bilhões foram retirados da Seguridade Social e da Previdência Social. No relatório da CPI está escrito que desde 2003 a Previdência acumulou superávit de 2 trilhões de reais, mas parte desse dinheiro foi utilizado pelos governos em outras áreas. Por isso, segundo os senadores da oposição, é injusto dizer que o rombo da Previdência é culpa dos servidores públicos. Os parlamentares cobram punição aos maiores devedores. São exatamente os banqueiros, os bancos, que são os que mais estão de olho
os que mais estão de olho, né, na Previdência Pública, querem acabar a Previdência Pública para eles poderem entrar exatamente no mercado, ampliar a sua atuação no mercado exatamente da chamada Previdência Privada. Na primeira reunião do ano, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou uma indicação para o CAD e um projeto que estabelece uma condição para empresas terem acesso a financiamento com recursos públicos. Pelo projeto, empresas que estiverem em débito com fundo de garantia por tempo de serviço não vão poder fazer empréstimos ou receber qualquer tipo de crédito de bancos públicos ou privados se os recursos forem oficiais, ou seja, se o dinheiro vier do Tesouro Nacional, do BNDES, de fundos constitucionais ou do Fundo de Amparo ao Trabalhador. A matéria segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Os senadores aprovaram por unanimidade a indicação da advogada Paula Farani Silveira para o cargo de conselheira do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O órgão ligado ao Ministério da Justiça atua na livre concorrência de mercado. É responsável por investigar e decidir sobre fusões e aquisições de empresas e grandes corporações. A indicação será analisada agora pelo plenário do Senado. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.